Muitos séculos atrás, na Europa e no Oriente, havia homens que dedicavam suas vidas a um sonho: transformar chumbo em ouro. Esses homens, os alquimistas, são os personagens de hoje da série Mundos Invisíveis. A busca pela compreensão dos mistérios da matéria começou a intrigar os homens na Grécia Antiga. Um filósofo grego chamado Aristóteles acreditava que tudo o que havia na Terra era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Para ele, a Terra era responsável por dar forma e substância às coisas. O fogo era a fonte de calor e energia. O ar representava o espaço vazio, o movimento, cheiros e sons. E a água era o solvente que trazia unidade e equilíbrio à mistura dos elementos. Segundo Aristóteles, a quantidade de cada um desses 4 elementos em combinação é que dava à matéria suas mais diferentes aparências. Na época dos primeiros alquimistas, não havia separação entre matéria e espírito. Por isso, explorar as propriedades da matéria era também explorar os mistérios do espírito. Seguindo os passos dos alquimistas, chegamos ao interior da Inglaterra. Dos grandes alquimistas da antiguidade, um dos mais fascinantes é o inglês Roger Bacon. Ele viveu em torno do ano 1250, 2 séculos e meio antes do descobrimento do Brasil. Aos 13 anos, ele se matriculou aqui, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais antigas do mundo. Além de alquimista, Bacon foi também filósofo e matemático. Muito antes de Leonardo da Vinci, ele imaginou máquinas voadoras e navios movidos a vapor. O mais antigo registro da fórmula da pólvora também é atribuído a ele. Por ser uma cabeça tão criativa e inovadora em tempos sombrios, Bacon foi condenado pela igreja e passou vários anos na prisão. Esse é um manuscrito de Roger Bacon chamado O Espelho da Alquimia. Esse livro ensinava aos alquimistas as propriedades de materiais conhecidos na época, como o ouro, a prata e o chumbo. Bacon não foi o único alquimista importante. Um dos mais famosos foi um francês chamado Nicolas Flamel, o único que tem a fama de ter conseguido transformar chumbo em ouro. Flamel teve uma vida longa e bem-sucedida. Ele morreu em Paris com mais de 80 anos em 1417. Pouco antes de morrer, Flamel desenhou a sua sepultura, cheia de símbolos da alquimia. A lápide está hoje no Museu da Idade Média, em Paris. O último capítulo da história desse personagem também é misterioso. Segundo a lenda, após a sua morte, ladrões violaram a sepultura de Flamel em busca de ouro. Não encontraram nem ouro, nem o corpo de Flamel. É por isso que dizem que, além da pedra filosofal, ele descobriu também o elixir da longa vida e que está vivo até hoje. Verdade ou lenda, não importa. Alquimistas como Bacon e Flamel deram uma contribuição significativa à ciência. Você consegue imaginar um mundo sem remédios? O que seria da humanidade sem os antibióticos, por exemplo? Bem, no capítulo de hoje de Mundos Invisíveis, você vai conhecer a história do alquimista que descobriu que a diferença entre veneno e remédio é apenas a dose. Remédios. O que seria de nós sem eles? A medicina moderna encontrou cura para doenças que há 100 anos matavam milhões de pessoas. Imagine um mundo sem antibióticos. Mas como foi que tudo isso começou? Começou justamente com as experiências de alquimistas. Um deles em especial, um suíço que ficou conhecido pelo apelido ou nome artístico, Paracelso. Provavelmente porque tinha um nome de batismo quase impronunciável. Foi perto de uma floresta na Suíça que nasceu Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Filho de um velho alquimista que tratava de peregrinos doentes, o pequeno Theophrastus tomou gosto pela medicina e logo aprendeu a receitar ervas e remédios, seguindo os passos do pai. O maior conhecedor da obra de Paracelso é um professor da Universidade de Zurique, na Suíça, o Dr. Urs Gantenbein.
Na opinião dele, Paracelso é um dos pioneiros da medicina moderna. Foi o primeiro a produzir remédios a partir das técnicas de alquimia. Era o início do século XVI. De tanto pesquisar, acabou fazendo descobertas preciosas. Foi ele quem disse: muitas vezes a diferença entre veneno e remédio é a dose. A obra de Paracelso é tão vasta que até hoje não foi examinada a fundo. Provavelmente porque, como muitos gênios na história da ciência, tinha muitos inimigos. Paracelso enfrentou a dura oposição de outros professores. Acusado de se opor aos padrões da medicina da época, acabou suspenso e proibido de dar aulas na Universidade de Basileia. Furioso, Paracelso acusou os veteranos de incompetência e seguiu seu caminho. Paracelso vagou pela Europa tratando de ricos e pobres, de quem precisasse com sua nova medicina. Um rebelde que usou a alquimia para ajudar ao próximo e não para fins pessoais.